Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? Hoje eu vou construir com vocês um exercício muito legal, gente. Eu amei esse exercício, assim, achei ele bem diferente. Espero que vocês curtam, beleza? Aí você já fica, se ela gostou, deve ser difícil. Não necessariamente, tá? Vamos ver, vamos ver. Dado C1 e T, então eu tenho uma circunferência e uma reta, eu quero encontrar um ponto P na reta T, de modo que as tangentes traçadas de P a C1 formem um ângulo alfa entre si. Esse ângulo também foi dado. Aí você fica, Senhor amado. Karen, não entendi. Esse é um exercício de fato que é mais difícil, né? Então, não é um exercício tão óbvio. Demanda aí alguns repertórios de geometria anteriores, tudo bem? Mas vê aqui, vê se faz sentido, vamos comigo, ter esse primeiro contato, caso seja o caso, tá? Vamos lá, gente, vou fazer uma análise com vocês, tá? Então, tenho aqui uma circunferência, representei ela, então sempre que você vai fazer uma análise, é bom ter uma imagem aí razoável, então tenta fazer bonitinho, porque ajuda a gente aí a entender melhor o problema que você fizer um garrancho de uma coisa de qualquer jeito, certo? A representação, ela é muito importante na resolução de problemas. Uma circunferência, uma reta, um ponto P. Fiz aqui as tangentes, né? Quando eu falo que elas são tangentes, significa que elas possuem só um ponto de intersecção. Então, essa reta aqui que eu vou chamar de reta M e essa reta N são retas que possuem só uma intersecção com essa circunferência. E aí, essa intersecção, ela é uma intersecção especial. Porque o ângulo formado aqui vai ser um ângulo reto. Vai ser um ângulo de 90 graus. Vou olhar para cá, ó. Olha só. Vou nomear esses pontos aqui de ponto A e B. Vou fazer de caneta. Ponto A e B. E aí, eu sei que esses pontos são pontos de tangência, beleza? Então, são pontos aí que pertencem ao mesmo tempo à circunferência, à reta N, à circunferência e à reta M. E aí, como é tangentes, né, eu tenho esse ângulo reto. Então, essas retas vão formar 90 graus aqui com esse raio, né? O raio que especificamente contém o ponto de tangência, beleza? Isso daqui é só definição, tudo bem? Aí, se você não sabe o que é tangência também, isso daqui é bem rápido, tá? Talvez seja bom olhar com mais carinho em outros momentos, em outros vídeos aqui do canal. Gente, tá bom, então vamos lá. Vamos pensar, né? Tenho aqui uma reta, então, uma reta T. Tenho uma reta T, aqui uma circunferência, que eu vou colocar aqui, por exemplo. Pode ser em qualquer lugar, né? Mas eu também não quero colocar muito distante, para não ficar chato aqui de fazer. Então, uma circunferência. Opa. E essa circunferência aqui, ela tem centro em O1, vou nomear esse ponto. Beleza, então a situação é essa. O que a gente quer é encontrar esse ponto em algum lugar dessa reta, de modo que esse ângulo aqui, galera, esse ângulo aqui vai ser o nosso ângulo alfa. Nosso ângulo alfa. O que eu vou fazer? Vou analisar essa imagem com um pouco mais de carinho. Vou tentar encontrar triângulos, né? Triângulos são sempre interessantes pra gente, aí são polígonos bastante poderosos. Então, eu vou fazer aqui esse segmento, O1P. Gente, aqui eu formei dois triângulos retângulos, certo? Então, esse triângulo BO1P, ele é um triângulo retângulo, assim como o triângulo PO1A. E esses dois triângulos são retângulos nos pontos de tangência. E eles são triângulos que vão ser congruentes entre si. Congruentes por quê? Eles têm dois ângulos de mesma medida, que é o ângulo de 90 graus, lado de mesma medida aqui em rosa, que é o raio, e um lado em comum, que é esse daqui, que é a nossa hipotenusa, né? Então, são dois triângulos congruentes, de modo que, então, esses dois ângulos aqui também serão congruentes, e esses ângulos aqui irão medir alfa sobre 2. Alfa sobre 2. Essa medida aqui do raio, a gente tem R1, R1. E o que a gente quer, né? Então, perceba, se eu descobrir, galera, a distância entre PB e PA, e essas distâncias aqui, elas serão as mesmas, certo? Porque os dois triângulos são congruentes. E aí, se você não sabe o que é congruência, hora de dar uma pausa aqui, dar um Google e organizar, certo? Ou ver um vídeo no canal se já tiver gravado no futuro, que ainda não tem nesse momento. Gente, se eu descobrir a distância entre PB, eu consigo traçar essa reta.
né? Então, isso vai ser importante para mim, olhar como que eu construo esse triângulo, dado essas informações importantes pra gente. Vamos olhar para esse triângulo aqui, gente. O que a gente quer descobrir, então, eu vou chamar aqui essa medida de x. Eu vou olhar para esses triângulos aqui separadamente, ó. Fazer uma lente, tudo bem? Então, eu vou olhar para esses triângulos. Vou fazer assim. Aqui é onde vai estar o nosso ângulo reto. Vou olhar para um deles, né? Porque como eles são congruentes, vou olhar para esse de cima aqui, BO1P. Vamos olhar, gente. Essa medida aqui eu chamei de R1. Essa medida aqui, P1, vou chamar de X. E essa medida aqui, alfa sobre 2. Beleza? Alfa sobre 2. Gente, tem uma relação trigonométrica importante que aparece aqui, né? Que relação que é essa? Seno. O seno, né? Ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui eu tenho que o seno de alfa sobre 2, ele vai ser R1 sobre x. De modo, então, que x vai ser R1 sobre seno de alfa sobre 2. E esse x aqui é exatamente a distância entre O1 e o nosso ponto P. Então, a distância desse ponto até o nosso ponto P, certo? Se a gente descobrir essa distância, eu consigo fazer uma circunferência com centro em O, com raio x centímetros, e aí eu encontro aqui onde vai estar o nosso ponto P. Então, essa é uma coisa interessante pra gente, certo? Então, eu tinha falado anteriormente de PB, mas melhor olhar pra cá, tá bom? Aqui é melhor pra gente. Galera, enfim, pode tentar por aqui, né? Eu vou fazer por encontrar essa medida. Gente, e agora, como que a gente encontra, né? Como será que eu consigo encontrar esse triângulo aqui? Então, a ideia é que eu preciso construir esse triângulo. Mas eu não tenho essa medida, eu não tenho x. Opa! Eu tenho alfa. Porque alfa foi dado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou construir esse triângulo aqui. Exatamente aqui. Eu preciso encontrar alfa sobre 2. Para encontrar alfa sobre 2, eu vou construir aqui a bissetriz desse ângulo. Vou construir aqui a bissetriz. Karen, não sei o que é bissetriz. Baby, pausa. Tem um vídeo aqui de bissetriz muito massa, tá? Então, mas a bissetriz aí vai ser essa semi-reta aqui que vai dividir esse ângulo em duas partes congruentes, né? Ela é mais do que isso, mas nesse momento nos basta saber isso. Vou chamar aqui esse ponto aqui, por exemplo, de ponto O, certo? De ponto O, um ponto qualquer. Gente, eu sei aqui que o nosso vértice né, para poder encontrar aqui esse O1, então, eu preciso garantir essa distância, né? Então, a distância entre essa reta e o nosso outro vértice, que vai ser esse daqui, né? Então, que vai formar esse cateto, vai ser de R1. E R1 é o raio dessa circunferência. Então, ó, eu já tenho aqui, e aí eu acho que eu vou usar outra cor para poder vocês visualizarem, porque eu sei que não é fácil, galera, eu tô ligada. Ó. O meu triângulo, ele vai estar aqui. Vou fazer ele aqui. Por quê? Eu sei que aqui tem alfa sobre 2, e eu quero alfa sobre 2. Eu não consigo encontrar o O1 direto, porque eu não tenho essa medida. Então, eu não consigo pegar aqui e encontrar. Inclusive, eu quero descobrir. Mas eu sei a medida desse cateto. Então, eu sei que essa reta, se eu construir aqui uma paralela a uma distância de R1, eu sei que o nosso vértice, esse outro vértice vai estar nessa reta exatamente a essa distância. Então, eu vou construir aqui uma paralela. Para construir essa paralela, então, eu vou construir aqui uma perpendicular. Diminuir a medida aqui. Construir uma perpendicular. E depois dessa perpendicular, eu vou construir aqui uma outra, tudo bem? Então, eu vou pegar aqui. E aí, gente, que distância, né? Então, qual que tem que ser a distância dessa perpendicular A? Exatamente o raio da circunferência, que eu vou pegar daqui, que é o R1, certo? Então, peguei daqui. Desse ponto, vou construir a nossa paralela, certo? E aí, vai ser a intersecção da paralela com esse ângulo que a gente vai encontrar aqui, que a gente vai conseguir formar o nosso triângulo. Ó, essa intersecção aqui é o que a gente vai chamar, sei lá, de ponto P, por exemplo. E aí, eu tenho que... Eu encontrei a diagonal,
para poder encontrar aqui exatamente onde vai estar o nosso triângulo em si, eu nem preciso, né, fechar o triângulo aqui, concorda? Eu posso construir uma perpendicular aqui. Mas o que eu tô interessado é nessa distância. E essa distância eu acabei de encontrar. Vou até chamar aqui de O1' e P1'. Eu poderia encontrar o B1' aqui fazendo uma perpendicular, mas eu não preciso. Por quê? Eu já encontrei a distância entre A1 e P1, né? Porque é como se eu tivesse olhado para esse triângulo, identifiquei e fiz a construção aqui à parte. Então, eu vou pegar essa distância de O, P1, O, P1. Vou encontrar aqui o nosso ponto P. Perceba que eu poderia ter um ponto P aqui ou um ponto P aqui. Eu vou escolher aqui em cima, porque tem mais chances de dar bom em relação ao espaço. Vou chamar esse ponto de P. E agora, o nosso objetivo, ele se trata, né, de construir uma retas tangentes a essa circunferência passando por esse ponto, né, quer dizer, que contenha o ponto P. Isso é fácil, né, então, vou traçar aqui P1, isso é uma construção fundamental. P1, vou construir aqui a mediatriz desses dois pontos. Determinar aqui o ponto médio. Determinei. E aí, com essa distância aqui, com essa distância, concentro nessa intersecção, eu vou encontrar dois pontos na minha circunferência. 1, 2. E esses daqui serão os nossos pontos B e A. E aí, eu vou ter aqui exatamente as nossas tangentes. Olha só que bonitinhas. Uma tangente. Outra tangente. De modo que eu vou nomear os pontos aqui, só pra gente poder conversar melhor. B, A. Essa daqui eu vou chamar de M, essa daqui eu vou chamar de N. E o nosso conjunto de solução aqui são as retas M e N. Perceba, então, que eu teria aqui dois possíveis pontos P, né? Então, eu poderia ter um P1 aqui, além desse P aqui, que foi o que a gente escolheu. Gente, e aí, o que vocês acharam? E aí, deu uma travada? Eu sei que é difícil, eu sei que não é simples, aqui vão aparecer vários elementos pra gente pensar, né? Então, primeiro, o enunciado, que não é simples, trabalhar com tangente tem sua complexividade. Analisei o problema, eu usei congruência de triângulos, olhei para esse problema aqui do lado, então, para esse triângulo, usei uma relação trigonométrica, né, que não é trivial, se você tá no 9º ano, né, então, no geral, aparece aí no ensino médio. Depois, eu vim pra cá, falei, beleza, vou construir esse triângulo então. Construí esse triângulo, encontrei a medida de O1P, e aí nem fechei o triângulo, já transportei essa medida pra cá, e depois ainda fiz a construção de retas tangentes, que também é uma construção aí fundamental, no sentido de que ela é muito importante para várias outras construções, mas que também são vários elementos importantes, né? Eu gosto de mostrar meu caderninho, né? Eu tava resolvendo esse problema ontem. Aqui, ó, aqui, né? Então, perceba, também fui pensando, desenhando, cheguei a essa conclusão, vim aqui, realizei a construção, curti, fiz um desenho também para eu mesma entender o que estava acontecendo, analisei aqui com calma, né? Então, uma outra solução. Então, perceba que é um processo, certo? Eu sei que é difícil, eu sei que talvez você não tenha pensado a priori nessa solução, não é trivial, de fato, mas depois que você vê uma vez, fica mais fácil de identificar em outras construções, em outros tipos de exercício. E aí, curtiram? Eu assumo que eu gostei bastante, tô amando resolver esse tipo de exercício. Galera, qualquer dúvida, comenta. Eu sei que vai ter, então, comenta aí que eu respondo, tá? Curte o vídeo, se inscreve no canal para dar aquela moral e não se esqueça sempre, bora construir?